Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Nosso programa Além da Vida é mantido e toda a sua estrutura vem do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Já desde os tempos do seu Hugo, aqui entre nós, esse programa existe e traz sempre os ensinamentos, as orientações e o auxílio que a espiritualidade nos permite ter. Pedimos a Deus que nos ilumine, que nos abençoe, que nos fortaleça no entendimento, na compreensão e que possamos estarmos tranquilos, serenos e equilibrados. Hoje o Cláudio e eu, Gilberto, estamos aqui para trazer a mensagem que a espiritualidade nos intui. Obrigado a todos e que nos acompanhem neste domingo maravilhoso. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Vamos ao texto referente a esta manhã. Pedro mora próximo a uma rua central de grande capital há 15 anos. Nos últimos tempos, está à beira de um ataque de nervos, pois não consegue mais suportar o barulho contínuo dos carros. Ele tem algumas escolhas: trabalhar pelo fechamento da avenida, ao menos à noite, pela modificação da legislação de poluição sonora ou uso de automóveis, ou ainda mudar-se. É importante, porém, comentar também sobre seu vizinho Bernardo, que mora no apartamento ao lado de Pedro, de frente para a mesma rua. Perguntado a ele o que achava de viver naquele local, a resposta foi surpreendente. Revelou que adora viver ali. Ele acha linda a vista que tem do seu apartamento. Disse que pode ver o maravilhoso nascer do sol de sua janela. Adora observar a cidade, perceber os habitantes caminhando ou em seus carros e os resistentes passarinhos que aprenderam a viver em meio à civilização. Numa conversa entre os dois, Pedro não aguentou e questionou: "Mas e o barulho? Você não se incomoda com toda essa barulheira que não tem fim?" Bernardo respondeu: "Olhe, fico tão concentrado nos meus afazeres que eu nem percebo o barulho." Pedro não podia acreditar. Achou por um instante que o vizinho tinha problemas auditivos e, falando bem baixo, tentou descobrir se ele era surdo. Mas não era. Ouvia muito bem. Como explicar isso? Ele ouvia muito bem e não se incomodava com o barulho. "E à noite?", perguntou ainda Pedro, indignado. "Como você faz para dormir?" "Vou ser bem sincero, caro amigo", respondeu Bernardo. "À noite, ao deitar, sinto-me tão feliz com o dia vivido e com as coisas que tenho feito, que também não me incomodo com barulho algum." Pedro pôde ver sinceridade e pureza nos olhos e nas palavras do vizinho. Naquele momento, ele percebeu a razão de se incomodar tanto com aquelas coisas. Ele não era feliz com o dia que tinha, e nem com as coisas que fazia. Um outro personagem também ilustra a reflexão proposta. Trata-se de Daniel, jovem de família abastada, casado e morador de um condomínio fechado. Ele foi presenteado por seus pais com uma casa no litoral. Ficou a princípio muito animado com a mudança. Afinal, haveria lugar mais tranquilo e pacífico do que próximo ao mar? Os dias passaram e ele percebeu pouco a pouco que não seria capaz de suportar aquele estilo de vida. Aquele barulho constante de ondas quebrando, gaivotas gritando logo cedo, aquela umidade de maresia, a areia que insistia em acompanhá-lo em seu carro e em sua casa. Daniel entrou em crise.
Variava entre estados de irritação e depressão. Começou a tomar remédios e decidiu: iria se mudar dali. Ouvindo estes relatos, nos indagamos: onde mora a paz? Será que a paz está na ausência de ruídos externos? Será que para dormir em paz precisamos apenas de silêncio? A paz tem moradia em nosso íntimo, e enquanto não formos felizes com nossos dias, com as coisas que fazemos, não a encontraremos. Não basta mudar desse para aquele local. Faz-se necessário mudar-se na intimidade. Deixar para trás o lar das atividades fúteis, das conquistas passageiras, e fixar morada na casinha aconchegante da alegria de viver, do amor à família, do prazer de servir. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, a porta estreita. O item é o 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz e quão poucos a encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Pois vós eis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abrão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrional e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Lucas capítulo 13, versículos de 23 a 30. Então, iniciando nosso programa de hoje, após a mensagem da Federação, após a leitura do Evangelho, nós temos a compreensão e o entendimento, de que esse capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, ele, embora seja escrito aí, transcrito por Kardec aí, há 160, um pouco mais, de 160 anos aproximadamente, ele ainda continua sendo atual, e muito atual. Porque a porta estreita, ela continua sendo a mesma porta estreita, ela não se modificou. A porta continua com o mesmo tamanho, ela não apertou mais e não ficou também mais larga. Ela se mantém igual.
O que às vezes muda é o caminho da perdição. Esse sim, às vezes fica mais largo. Abrem-se novos horizontes e se nós não nos cuidarmos, evidentemente estaremos correndo um risco altíssimo de perdermos uma boa parte da nossa encarnação. Então cabe a nós, espíritos e espíritas, estudiosos da doutrina espírita, que por mais que a gente tenha estudado, sempre sabemos pouco, né? A gente tem esse conhecimento e esse entendimento. Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, deixa bem claro, né? Que nós temos que nos prepararmos para a vida. E não é nos prepararmos para a vida material aqui somente. Não é a gente formar patrimônio, formar um capital, ter um bom salário, um bom ganho, uma boa rentabilidade, a gente morar bem, estar bem, né? Não se trata disso. Trata-se principalmente de nos prepararmos para a vida eterna. Porque Jesus não veio aqui nos falar das coisas da materialidade, de que nós devíamos fazer isso, aquilo, construirmos e edificarmos. Ele falava que nós tínhamos que construirmos um novo homem e edificarmos uma fé segura, limpa, né? Bem límpida, uma fé clara, onde a gente pudesse nela depositar os nossos conhecimentos, onde a gente pudesse nessa fé depositar a nossa história. E como sabemos, né, os Espíritos deixam bem claro para nós que ninguém vai pagar a nossa conta. Não existe avalista no plano espiritual quando se trata de pagar a conta. Cada um vai pagar a sua conta. Não saireis de lá enquanto não pagardes até o último ceitil. Significa que enquanto tivermos um pequeno defeito, nós estaremos reencarnando para que possamos eliminá-lo. E esse eliminar dos defeitos que nós temos, que faz com que a gente possa tentar passar pela porta estreita, a gente vai vendo que nós estávamos muito gordos, né? Que a gente está precisando nos modificarmos plenamente. E aí a gente vai começando a modificar em que sentido? Frente à porta estreita e nós, muito gordos, de dependências, de desequilíbrios, de desarmonias, de desentendimentos, de incompreensões, de impaciência, de falta de tolerância, de falta de vontade de nos modificarmos. Porque a vontade, ela é um meio caminho andado. Se nós temos a vontade de vencer, nós já temos um bom caminho andado. Porque a gente já começa com um objetivo. E é esse objetivo que nós precisamos e temos que construir em nós, espíritos, aprendizes da doutrina. É esse caminho que faz com que nós possamos um dia estarmos magros em defeitos. Que nós possamos estarmos magros para podermos passar pela porta estreita. E esse magro nada a ver com o corpo físico, com a gordura, né? Que a gente tenha pela má alimentação ou por outros problemas, mas sim magro em defeitos, onde a gente tenha já corrigido muito dos nossos desequilíbrios. E esse desequilíbrio todo a gente só vai corrigi-lo através da vontade de mudança, de melhoramento, de reconstrução, de entendimento, mas sempre colocando a vontade em primeiro lugar, porque é ela que vai iniciar e que vai nos mostrar o caminho a trilhar. Se vamos ou não trilhar o caminho bom, é problema nosso, único e exclusivamente nosso. Cada um de nós vai escolher por que caminho vai andar. Cada um de nós vai caminhar entre as pedras que são colocadas à nossa frente, sabendo se estamos desviando das pedras ou se estamos convivendo com as pedras, abraçando-as e jogando-as para frente, como se fosse um trator de esteira, né? Empurrando aquele monte de pedra para depois passar por cima. Nós precisamos mudar de nós esse entendimento. Nós precisamos colocar à nossa frente a compreensão, o entendimento e a vontade pura de mudança, de melhoramento. E a gente vai então
se preparando para a porta estreita, né, Cláudio? Eu, analisando já há um bom tempo, quando eu comecei a ler e prestar atenção sobre a porta larga e a porta estreita, a gente vê nas psicografias, quando vem a mensagem, e eu analisando, cheguei à seguinte conclusão, na minha maneira de observar. Quem vai abrir a porta estreita ou a porta larga são várias portas. E vai ser a nossa consciência do nosso retorno, que será aquela de que a gente está apto a adentrá-la, né? Porque hoje, analisando, a gente vê tanta intolerância, tanta maldade no planeta, né? E a gente hoje observa no nosso dia a dia, o nosso país, tanta maldade que tem do poder público. Aí eu vejo amigos, né, que estão envolvidos em tarefas edificantes, seja através de voluntário em hospitais ou em casas, asilos, essas coisas todas, já tem um sentimento diferente. E essas portas, elas vão se abrir para nós de acordo com a nossa consciência. Por isso que quando a gente vê uma psicografia que fazem relatos, pessoas inclusive famosas, né? E fazendo uma observação e fazendo um relato do umbral, né? Então a gente vê que o caminho que a gente tem que trilhar é o nosso caminho do nosso bem-estar. E o tema de hoje, que diz da paz, essa paz que a gente tem que desenvolver dentro de nós. A gente sabe que à medida que a gente vai vivenciando, a idade vai avançando, a gente começa a ter uma compreensão diferente da vida. A gente passa a ser um pouco mais tolerante, passa a respeitar mais as criaturas naquilo que eles pensam. Temos dificuldade, sim, né? E eu pesquisando no livrinho de O Caminho, Verdade e Vida pelo Espírito de Emmanuel, do Chico, tem aqui na página 53 que o título é Paz. E diz o seguinte esse texto: Disse-lhes, pois, Jesus: outra vez, paz seja convosco. É João, capítulo 20, 21. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com o Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos. Quando voltava a confrontá-los do plano espiritual, não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo. Não se adianta em conceito de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhe paz.
Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência, além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constitui processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão, e que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz é o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra, à espera do fogo fátuo do menor esforço. Essa leitura da manhã faz a gente refletir a questão da porta, porque a palavra ela é de uma simplicidade enorme, mas a prática é de uma dificuldade enorme também. Pelo que a gente observa, pela trajetória que a gente vai vivenciando, a gente vê que esse sentimento de paz interior ainda é muito pequeno dentro do nosso processo de evolução. Porém, esse é o caminho. Então, a gente seguindo os exemplos, vai ter várias e várias reencarnações, mas seguir o exemplo de Jesus é o nosso processo dessa porta se abrir quando do nosso retorno. Então, a dificuldade de entrar vai ser nossa, vai abrir aquela que está dentro daquilo que nós plantamos, né? É o que nós vamos colher. Então a gente tem que observar esse sentimento dentro de nós, esse processo de tolerância, de compreensão, de ser fraterno, companheiro daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Quer dizer, exercitar esse sentimento de paz dentro de casa e depois para fora da porta de casa. Não é esse o caminho, Gilberto? Sempre, né? Sempre. Cabe a nós estarmos atentos, né, Cláudio? Aos nossos entendimentos, às nossas compreensões, incompreensões, mas principalmente às nossas atitudes permanentes. Como é que a gente vê, como é que a gente sente, como é que a gente vivencia, né? Porque os ensinamentos do Cristo, aparentemente, são de uma simplicidade muito grande. Mas precisamos estar atentos, porque dentro da simplicidade com que Jesus nos coloca a vida, nós temos uma dificuldade enorme, que é a nossa mudança interior. Porque nós estamos adaptados, né, a vivermos segundo os nossos desejos, né, nem sempre equilibrados, nem sempre úteis a nós e ao próximo. Então, quando a gente fala da simplicidade dos ensinos de Jesus, nós estamos falando da forma didática como Jesus coloca as coisas. Mas quando Jesus fazia algum atendimento, né? Quando ele falava com alguém e ao término daquele momento, ele falava: vá e não peques mais, para que nada de mal te volte a acontecer. É simples, é extremamente simples, né? Vai e não peques mais. Agora, não peques mais é que é o grande problema da vida. Porque se nós pegarmos ao pé da letra, né? O que significa o não peques mais? Significa que eu tenho que desenvolver em mim o aprendizado do ensino do amor. Eu tenho que desenvolver em mim o interesse da mudança interior do meu comportamento, do meu entendimento, da minha forma de vivenciar a vida. Significa que a simplicidade do não peques mais, ela é muito complexa. Ela faz com que a gente tenha que ter certeza de que nós queremos nos melhorarmos. Porque se nós não tivermos essa certeza, se a gente não tiver o interesse
de nos reconstruirmos como seres, a gente vai continuar reencarnando e perdendo muito tempo. Mas como o próprio Cristo, dentro dos seus ensinamentos, ele deixa bem claro, né? Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Significa o quê? Que nenhum de nós vai ficar para a semente no mal. Nenhum de nós vai ser permanentemente, eternamente desequilibrado, desarmonizado, ruim. Não apenas para os outros, mas principalmente para nós próprios. Como é que eu posso viver em paz se eu não tenho paz dentro de mim? Como é que eu posso vivenciar o amor se eu não tenho amor dentro de mim? Como que eu posso ensinar o meu filho a ter compreensão, entendimento e aceitação? Desculpe. Se eu não tenho isso dentro de mim, se quando a gente vê, eu sempre vejo nos centros espíritas uma placa, normalmente colocada nos painéis, nas paredes, onde diz: o silêncio é uma prece. Eu costumo sempre dizer que essa frase tem que ser complementada com mais uma palavrinha, né? O bom silêncio é uma prece. Porque não adianta a gente fechar a boca, não falar nada, não fazer barulho, mas ficar por dentro tumultuado. Ficar por dentro efervescendo como se fosse uma panela de pressão a todo vapor. Então, o bom silêncio é aquele silêncio onde nós estejamos em harmonia, onde nós estejamos serenizados e equilibrados, onde a gente tenha controle dos nossos sentimentos. Olha a simplicidade de Jesus. Como é tão simples, né? A gente ter controle dos nossos sentimentos. Como que a gente controla os nossos sentimentos? Através da compreensão, através da aceitação, através da mudança interior. E para isso, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que reencarnar inúmeras vezes para que a gente vá conseguindo aprender. Se conseguirmos aprender uma letrinha, não é nem a palavra inteira, de cada item, a cada encarnação, já é um bom passo andado. Porque a gente vai começando a formar em nós novos sentimentos. A gente vê, agora há pouco ainda conversávamos, né, aqui, sobre as condições nossas, né, no trânsito. Como a gente explode no trânsito, às vezes, por pouca coisa. Uma buzinadinha do carro de trás alertando o que está na frente de que o sinal já abriu. E aí, às vezes, aquele que está na frente com o sinal já aberto e ali intertido na sua internet, o que normalmente acontece com o seu telefone, esquece-se que ele está invadindo o direito que está atrás, que às vezes pode estar em emergência. Essa mudança de responsabilidade para com as coisas do outro que nós temos que ter, faz parte da nossa mudança interior. Eu me preocupar com o próximo. Eu não fazer aquilo que não queira que façam comigo. Imagina você, isso eu digo porque aconteceu comigo, quando meu pai desencarnou aí há 50 anos atrás, aproximadamente. Ele teve um infarto em casa. Eu na época tinha 28, 29 anos. Pegamos meu pai, minha mãe e eu e colocamos no carro, e minha mãe no banco de trás com ele deitado com a cabeça no colo. A gente em desespero, saímos lá do Xangri-Lá, que morávamos no Xangri-Lá, para ir no evangélico. E alguns carros na frente, eu dando sinal de luz, buzinando, dando sinal com a mão. Os carros na frente achavam que eu estava querendo ser apressadinho, não se preocupavam com o que poderia estar acontecendo e iam fechando a frente e não deixando passar. E a gente entra em desespero. Isso, quando chegamos no hospital, ele já havia desencarnado. O infarto tinha sido muito forte. Mas a gente até então não sabia que ele já estava desencarnado. A gente até então achava que ainda tinha condições de fazer alguma coisa. E naquele trânsito, trancando a frente, as pessoas não tendo a menor preocupação com o que é que fazia com que
o carro de trás estivesse com tanta pressa, achando apenas que era um moleque apressado. Então, essas coisas que às vezes a gente vê acontecer e que às vezes nós não nos preocupamos com o que está acontecendo com o outro. Eu estou no meu direito, a placa fala que é para andar a 40 por hora, eu estou andando a 39. Ele que espere. Então a gente às vezes tem que tentar entender, tentar aceitar e ver que precisamos dar ao outro a oportunidade do livre-arbítrio. Respeitar o livre-arbítrio do outro. Fazer com que o outro possa se sentir ou passar pela situação que está precisando passar com respeito. Esse é o famoso não julgueis para não seres julgado. Quando a gente interfere nas condições do outro, nós estamos interferindo na simplicidade dos ensinos de Jesus. Porque Jesus deixa bem claro, o teu direito termina onde começa o do outro. E vice-versa. Então nós temos que fazer de nós seres pensantes, com desejos e com vontades melhoradas, de podermos reconstruirmos um novo ser, porque se eu me modificar, alguém à minha volta irá perceber a minha mudança e também vai começar a se modificar. E é assim que a gente mistura a farinha ao leite, à água, ao ovo, ao sal e ao fermento, e o pão cresce, e a massa cresce. Ali, num processo bioquímico, em que vai multiplicando e vai aumentando, para que se transforme aquela massa em pão. É isso que nós precisamos fazer. À medida que eu for um pouquinho do fermento dessa massa, em melhoramento, alguém vai ser beneficiado com isso, né, Cláudio? Eu tive pesquisando e tem uma pergunta, está no livro de Joana de Ângeles, que responde, é o título do livro, e a psicografia é do Divaldo. E essa é uma pergunta que lá consta de 30, diz assim: a paz será convosco. Era uma saudação usada nos primeiros núcleos cristãos. Qual a importância da paz? A paz é de fundamental importância para o homem e sua comunidade em todos os períodos da vida. Quando nós chegarmos a um próximo, como a si mesmo, estaremos próximo da paz universal. E quando a gente está tranquilo, quando a gente está realmente na palavra paz, em qualquer ambiente, e mesmo que esse ambiente, num determinado momento, não está tão tranquilo, está um pouco desequilibrado, e você procura acalmar os ânimos, na maioria das vezes a gente tem dificuldade. Mas se não atingir o objetivo daquilo que você está propondo, essa paz volta para você. Você não se desequilibra. É o esforço seu de procurar a melhoria naquele ambiente, né? Então, no livro Vinha de Luz, lá do Espírito Emmanuel, psicografado da psicografia do Chico, e diz assim o título: cultiva a paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. Isso Jesus. É Lucas no capítulo 10, versículo 6. Então, a gente contribui muito numa situação, às vezes, como você estava falando, no trânsito. Isso é comum, a gente andando também, se alguém esbarra na gente, ou qualquer coisa assim. Ou se você eventualmente cumprimenta alguém por educação, essa pessoa, eu não te conheço. E você continua a tua trajetória, porque você está tranquilo, né? Então, essa procura incessante que você iniciou com a porta,
vai estar relacionada com o nosso interior, com a nossa preparação do nosso retorno, quando todos nós chegarmos no nosso momento. E todos nós vamos ter que passar por essa porta, seja ela qual for, seja estreita, um pouco mais ou larga totalmente, né? Então, é um exercício que a gente tem que praticar no nosso dia a dia, com todas as dificuldades que a gente encontra. Como o Gilberto acabou de comentar, vai ser N número de reencarnações para a gente conseguir essa paz interior. A gente vê o egoísmo hoje presente no desenvolvimento de tecnologia, não para o benefício da humanidade, não, é para a destruição. A energia nuclear, que o sujeito, quando desenvolveu, essa energia foi para aumentar a capacidade de energia. Alguém depois achou que fazendo arma de destruição. Então, essa reforma interior do espírito, quando reencarna, vai demorar um tempo muito grande. E a própria doutrina diz que muitos nem permanecerão no planeta Terra, porque ela está entrando num período que é previsto a partir de 2057 entrar no início da regeneração. Então essa maldade, esse sentimento de destruição tem que desaparecer, pelo menos para a evolução do planeta Terra. Tem outras moradas que a gente vai ter que frequentar, se a gente não cumprir aquilo que está nos desígnios do Pai, né? Fazer a pátria do Evangelho o coração do mundo, como diz para o Brasil, né? Que ele é receptivo a qualquer raça aqui, todos eles são sempre muito bem-vindos, né? E tem uma outra observação que eu achei interessante, que está no Instrumentos do Tempo, é do Espírito Emmanuel, também a psicografia do Chico, na página 35. Diz o seguinte: surpreendendo situações em que surja a guerra nervosa, pela troca de acusações, fala com respeito à paz, recuperando a tranquilidade. Se alguém te envolve em dificuldade, responde com o trabalho em paz, refazendo a serenidade em tua área de ação. Não tem outro caminho que não seja esse, né, Gilberto? Aparentemente não, né? Mas a gente tem que agradar a Deus, né? Não com penduricalhos, né? Com acendimento de vela, com essas coisas. Nós temos que agradar a Deus com a resposta da nossa transformação, para que Ele possa ver que, pelo menos o dia que a gente desencarnar, a gente chegar lá e se nos perguntarem o que fizestes do tempo que te foi dado, a gente possa responder: Senhor, se não consegui vencer, eu tentei. Pelo menos eu fiz um pouco da minha parte. Mas que a gente possa dar uma resposta dessa de olhos abertos e de cabeça erguida, e não ter que abaixar a cabeça e fechar os olhos para esconder aquilo que não fizemos. Então essa transformação toda que a gente vê, né, e que a gente estuda, que vai fazer com que a gente vai um dia passar pela porta estreita, ela não é uma coisa, não é um regime que você faça engolir uma pílula e já está resolvido o teu problema. Eu sempre cito esse fato porque quando jovenzinho, quando eu participava da Igreja Católica e naquele tempo eles nos ensinavam alguma coisa mais ou menos assim, que se na hora da morte você virasse para trás e dissesse: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, você estava perdoado. E eu já citei isso aqui inúmeras vezes porque eu acreditava que era assim. Até que comecei a estudar a doutrina espírita e vi que não era bem isso, né? Na hora da morte eu tenho que estar preparado para um novo momento. Eu tenho que estar já melhorado e não pedindo desculpas por não ter me melhorado, porque tive preguiça.
E aí a gente descobre que nós vamos desencarnar e não vamos ficar dormindo no plano espiritual, como nos foi ensinado quando crianças, aguardando o momento do julgamento. Nós vamos desencarnar e vamos continuar a nossa vida. O plano espiritual, ele inclui as mesmas coisas que nós temos aqui, com um aperfeiçoamento maior. Nós temos escolas, hospitais, clínicas, temos trabalho de modo geral. Não tem a materialidade da necessidade da matéria física, mas tem condições para que todos nós possamos fazer alguma coisa em benefício do outro. E é esse fazer alguma coisa em benefício do outro que vai fazer de nós seres modificados. Porque se eu vou ajudar o outro de livre e espontânea vontade, sem o menor interesse, a condição é diferente. Eu consigo construir em mim alguém que serve para alguma coisa. Alguém que serve para exemplo. Que exemplo nós vamos dar aos nossos filhos se nós falarmos para eles: não faça isso daquilo que nós estamos fazendo? Eu já citei esse exemplo aqui e volto a citar novamente. Quando eu completei esse ano 30 anos sem fumar, que eu parei de fumar. Fumei 32 anos. E eu falava para as crianças, né? Não fume, porque fumar faz mal, porque fumar está errado. Mas eu fumava 4 carteiras de cigarro por dia. Falava uma coisa e demonstrava outra. Qual a mensagem que eu dava para os meus filhos? Fuma porque fumar é bom. Até o dia que eu precisei largar, que eu precisei parar de fumar. E tive uma dificuldade enorme para conseguir vencer a mim mesmo nesse vício. Graças a Deus consegui fazê-lo. Mas a dificuldade maior não era o largar de fumar, era a parte emocional do controle de não estar fumando. Não ficar naquela dependência físico-química. E isso a gente vai mudando. Da mesma forma que a gente deixa de largar de fumar, a gente pode deixar de beber ou de usar outras drogas. Tudo isso é passível de se fazer, é possível fazer. E podemos fazer de que forma? Tendo boa vontade para conosco. Porque à medida que eu me modifico, à medida que eu me melhoro, sempre alguém vai aproveitar o meu exemplo positivo. À medida que eu me destruo, eu vou estar dando oportunidade ao outro, que me tem às vezes como modelo, de também se destruir, né, Cláudio? Assim que a gente às vezes acaba com um bom relacionamento. Eu estava aqui recordando, o ser humano, como todos nós temos períodos na nossa existência atual e temos conhecimento das nossas imperfeições, dos nossos defeitos. Mas eu me lembro um dia, já há muito tempo atrás, acho que foi até uma explicação do seu Hugo, que quando a gente começa a aprender, a ter conhecimento de que a gente pode ser melhor do que nós fomos anteriormente e queremos uma nova caminhada pela frente, diz assim: não olhe para trás. Quer dizer, esse olhar para trás seria as nossas imperfeições, que a gente tem consciência de que cometemos essas imperfeições, pela nossa ignorância ainda que carregamos. Mas daqui para frente eu quero melhorar. Segue em frente, não olhe para trás aquilo. Tente daqui para frente fazer um caminho melhor. Isso não quer dizer que quando eu retornar à espiritualidade, se for coisas graves que eu cometi, a minha consciência, no meu retorno reencarnatório, vai me cobrar isso daí. Às vezes a gente pode até ter cumprido do lado de lá todas essas imperfeições já liquidadas. Mas se a consciência da gente ainda não estiver tranquila conosco mesmo, a gente às vezes vem com determinadas imperfeições daquilo que nós cometemos anteriormente. Então é importante a gente ir reformulando
a nossa vida no dia a dia, desenvolver, na medida do possível, esse sentimento de paz que é para nós, não é para o outro, né? Porque às vezes você faz uma criatura do outro lado, dependendo muito da sua postura naquele momento de discussão, ele refletir, quer dizer, mas ele não reage, já ofendi tanto e ele não reage. Num determinado momento ele vai refletir sobre isso daí e talvez ajude ele a reformular a sua jornada. Então a gente tem que observar no nosso dia a dia o que o Gilberto estava falando dos exemplos que a gente deixa para os filhos, né? Um exemplo que eu tive na minha trajetória do meu pai e da onde eu trabalhei foi o sentimento mesmo, de honestidade, de bom caráter em relação àquilo que a gente faz no nosso dia a dia. E eu carrego isso daí comigo até hoje. E eu tenho certeza absoluta que eu passei isso para o meu filho, porque minha filha hoje já está lá com o pai nas tarefas que lhe são confiadas. Ele precisava mais dela do que nós aqui na Terra, né? E esse exemplo a gente está passando para os nossos netos. Pelo menos até hoje a gente vê que eles estão aproveitando. É o sentimento que a gente tem. Cláudio, eu acho que isso tudo é o que vai fazer com que a gente consiga um dia, né, lá na frente, talvez ainda bem distante, né, passarmos pela porta estreita. E passarmos pela porta estreita sem nos espremermos. Isso é muito importante. Que a gente esteja preparado para passar por ali com serenidade, porque do outro lado a vida continua. E sempre que a gente vence uma etapa, nós passamos para uma segunda etapa e a vida continua, porque o próprio Cristo deixou bem claro que nós somos espíritos eternos. E se somos espíritos eternos, de alguma forma, em algum lugar desse universo imenso, nós estaremos vivendo. De alguma forma, em algum lugar desse universo imenso, a gente estará construindo e reconstruindo o nosso próprio ser. Cada dia melhor, mais leve, mais equilibrado. O nosso tempo está se esgotando e a gente às vezes não consegue dar o recado que queria dar na sua totalidade. Mas agradecemos a Deus pela oportunidade, agradecemos a Deus por este momento e que estejamos serenos, equilibrados até o próximo programa. Um abraço a todos os ouvintes da rádio, que todos tenham uma semana de paz, de equilíbrio e que a palavra paz a gente possa refletir na semana que estamos entrando, né? E pôr em prática. Um abraço nosso, os ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Olá, amigos. Há poucos dias assistimos ao programa Universo do Bem, programa muito bem elaborado, apresentado na TV Itapetininga, que vocês encontram no YouTube. Uma mensagem que foi escolhida para a mensagem final daquele programa, apresentando uma carta que Victor Hugo, o célebre escritor francês, havia deixado entre várias outras para que fosse publicada só após a sua morte. E essa carta fala da sua convicção na vida espiritual. E é muito emocionante. Então eu procurei a origem dessa carta, que foi citada nesse programa do Universo do Bem, e encontrei na nossa redação do Momento Espírita aqui do Paraná, da Federação Espírita do Paraná, que foi editada no dia 9 de fevereiro deste ano. E eu vou ler para vocês esse Momento Espírita, que foi baseado no livro de Victor Hugo e seus Fantasmas, de Eduardo Carvalho Monteiro, que é um excelente biógrafo dos grandes espíritas, e vou ler para vocês o texto que eles ali publicaram, ou parte do texto, e a mensagem do escritor Victor Hugo, e depois eu vou acrescentar alguns fatos históricos sobre o porquê poderia ter sido Victor Hugo, ter se tornado
um grande imortalista, espiritualista e com uma convicção tão importante que veio se tornar um dos escritores pós-morte, através de Zilda Gama, a médium mineira, e através de Divaldo Pereira Franco. O texto da redação diz assim: quando morreu no século XIX, Vitor Hugo arrastou nada menos que 2 milhões de acompanhantes em seu cortejo fúnebre em plena Paris. Lutador das causas sociais, defensor dos oprimidos, divulgador do ensino, da educação, o genial literato deixou textos inéditos que, por sua vontade, somente foram publicados após a sua morte. Um desses textos fala exatamente do homem e da imortalidade e se traduz mais ou menos nas seguintes palavras: Vitor Hugo, a morte não é o fim de tudo. Olha, gente, é interessante dizer que ele não era espírita. Era a época de Kardec, tanto que ele conheceu os fenômenos das mesas girantes antes de Kardec desencarnar. Então vamos lá. A morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte o homem acaba e a alma começa. Que digam esses que atravessam a hora fúnebre, a última alegria, a primeira do luto. Digo se não é verdade, que ainda há ali alguém que não acabou tudo. Eu sou uma alma. Bem sinto que o que darei ao túmulo não é o meu eu, o meu ser. O que constitui o meu eu irá além. O homem é um prisioneiro. O prisioneiro escala penosamente os muros das suas masmorras, coloca o pé em todas as saliências, sobe até o respirador. Aí olha, distingue ao longe a campina, aspira o ar livre, vê a luz. Assim é o homem. O prisioneiro não duvida que encontrará a claridade do dia, a liberdade. Como pode um homem duvidar se vai encontrar a eternidade, a sua saída? Porque não possuirá ele um corpo sutil, etéreo, de que o nosso corpo humano não pode ser senão um esboço grosseiro? A alma tem sede do absoluto. E o absoluto não é desse mundo, é por demais pesado para esta terra. O mundo luminoso é o mundo invisível. O mundo luminoso é o que não vemos. Os nossos olhos carnais só veem à noite. A morte é uma mudança de vestimenta. A alma que estava vestida de sombra vai ser vestida de luz. Na morte o homem fica sendo imortal. A vida é o poder que tem o corpo de manter a alma sobre a terra, pelo peso que faz nela. A morte é uma continuação. Para além das sombras, estende-se o brilho da eternidade. As almas passam de uma esfera para outra, tornam-se cada vez mais luz, aproximam-se cada vez mais e mais de Deus. O ponto de reunião é no infinito. Aquele que dorme desperta, desperta e vê, que é o homem. Aquele que é vivo e morre, desperta e vê, que é espírito. Victor Hugo. Veja que lindo, gente. Sempre é uma mensagem que parece que foi escrita por um espírito desencarnado, mas foi escrito por Victor Hugo enquanto ele estava aqui na Terra entre nós, escrevendo suas obras famosas, como a obra O Corcunda de Notre Dame, ou de Notre Dame, né, da nossa igreja de Nossa Senhora, lá em Paris, o célebre Os Miseráveis. E aí nós nos recordamos que Victor Hugo foi um amigo pessoal de Delphine de Girardin. E gostaríamos de acrescentar a nossa reflexão como informação. Quem foi Delphine de Girardin? Foi uma senhora que viveu na época de Kardec, nasceu no mesmo ano, 1804, e que era uma célebre poetisa e escritora, casou-se com um jornalista, através do jornal escreveu muitas crônicas, passou a participar dos encontros da sociedade parisiense, onde se envolveu com as mesas girantes, os primeiros fenômenos que vieram anteceder o encontro de Allan Kardec com a doutrina espírita, e era grande amiga de Victor Hugo. E nós sabemos que Victor Hugo foi exilado na França para a ilha, uma pequena ilha de 116
quilômetros quadrados, a ilha de Jersey. E ela, como muito amiga, fiel à amizade, a Vitor Hugo, ela resolve pegar um barco, estava com câncer, em fase final, viria a desencarnar 2 anos depois, sofrendo muito, fez uma viagem cansativa, mas chegou lá com a amizade, aquela amizade verdadeira, cheia, dinâmica, e com uma vontade muito grande de apresentar para Vitor Hugo o fenômeno da imortalidade através da comunicação dos espíritos pelas mesas girantes. Por que possivelmente aquela ânsia daquela amiga de levar para o amigo que estava no exílio, que era o cérebro escritor, uma ideia como essa? Porque Vitor Hugo perdera a sua primeira filha na lua de mel dela. Era Leopoldine, que ele amava muito, teve vários filhos, o primeiro foi homem, a primeira filha mulher foi a Leopoldine, e quando ela se casa, ela e o marido resolvem passar a lua de mel, pegaram um barco, foram para uma lua de mel e esse barco virou. E eles morreram ali, afogados. E foi uma tristeza tão grande que levou Vitor Hugo a ficar anos sem escrever nenhum traço, nenhuma frase, nada que fosse lido por alguém. Então, aí depois, quando ela vai lá nessa ânsia de levar a existência da vida depois da morte, assim nos primeiros jantares ela já não aguenta aquela sua ansiedade e ela convida, procura uma mesinha, encontra uma mesa pequena, redondinha, para que Vitor Hugo participe, e foram várias noites sucessivas sem nenhum resultado, quando então, na quinta noite, diz a história que ela, a mesa, começa a responder e assina a mensagem como se fosse a Leopoldine. Assina não, diz ser a filha que está se comunicando, despertando no coração daquele escritor, passando por aquele momento difícil político e que já havia passado anos de luto, para um momento de esperança, de expectativa, de crença com convicção de que aquilo era um fenômeno verdadeiro, assim como convenceu Delphine de Girardin. E é importante recordar que Delphine de Girardin escreve uma mensagem para a Sociedade Espírita de Paris, que Allan Kardec escolhe e coloca em um Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem chamada A Desgraça Real, no item 24 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então você veja que o espírito da Delphine de Girardin, que desencarnou em 55, Kardec desencarnou em 1869, 14 anos depois, e ela vem, deixa uma mensagem que é escolhida por Allan Kardec. E Vitor Hugo, depois na pátria espiritual, ele se torna um grande escritor espírita, através de Zilda Gama, que segundo Divaldo Pereira Franco, confidenciou aqui no encontro que teve a Apucarana, era a Leopoldine reencarnada em terras de Minas. Zilda Gama foi a primeira médium de Vitor Hugo, que escreveu livros famosíssimos, espíritas, livros que falam da imortalidade. Eu vou mostrar aqui para vocês, do Calvário ao Infinito, Redenção, entre outros, e através de Divaldo Franco, Sublime Expiação, Árdua Ascensão, deixando então para nós, e muitos outros livros psicografados através desses dois médios de profunda significação para o movimento espírita de todos nós. Então eu trouxe para vocês essa mensagem de Vitor Hugo, falando com convicção e com tanta clareza do corpo etéreo, da vida depois da morte, da persistência do espírito, que é impossível a gente não trazer e dividir com aqueles com quem nós dividimos as nossas reflexões. Um grande abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.